Fala galera, sou Luiz Felipe Ramos e sejam bem-vindos a mais um Análise High Speed. E no programa de hoje, decisão da temporada 2020-2021 da Fórmula E, Fórmula Indy, Porsche Endurance, GT Sprint Race e Copa Truck. E não se esqueçam, se inscrevam aqui no nosso canal, curta, compartilhe, comente e ative o sininho para receber as nossas notificações. Não se esqueça de clicar em Seja Membro para se associar ao portal High Speed e assim também nos ajudar a crescer. A Fórmula E chegou à decisão da temporada 2020-2021, ao lado da Asian Le Mans Series. E da SRX foi um dos campeonatos que se encerrou nesse ano de 2021 em duas provas, uma etapa realizada nesse último final de semana, dos dias 14 e 15 de agosto, no circuito montado dentro do antigo aeroporto de Tempelhof, localizado aí na região metropolitana de Berlim, na Alemanha. A última rodada contou com emoção equivalente à expectativa, visto que tínhamos aí nada mais, nada menos do que 13, isso mesmo, 13 pilotos batalhando pelo título. Na corrida 1, tivemos aí uma prova extremamente agitada, com Jean-Éric Vergne na ponta e muito instável. A estratégia fez toda a diferença, bem como o Attack Mode. Antônio Félix da Costa cresceu bastante e Mitch Evans subiu, bem como Mortara. Di Grassi travou duelos com da Costa e tudo ficou em aberto em meio a muitas trocas de posições. Di Grassi costurou todo mundo e travou duelos contra Eduardo Mortara. E Lucas Di Grassi ganhou mais uma vez em 2021 em sua despedida da Audi, que faz, por sua vez, a sua última temporada na Fórmula E, tendo Mortara em segundo e Mitch Evans em terceiro. Na corrida 2, Evans e Mortara eram francos favoritos aí ao título, bem como Jake Dennis. E mal rolou a largada, já teve um acidente envolvendo o Evans e o Mortara, que culminou em safety car e bandeira vermelha. Na relargada, foi a vez do Jake Dennis se dar mal e um momento aí de full course yellow. Van Dorn travou duelos contra Oliver Rowland na relargada e o Attack Mode, a exemplo do que ocorrera no dia anterior, fez também a diferença. Quem cresceu de produção, mais do que todos, foi Nick De Vries. Uma prova cheia de revezamentos na ponta, com destaque ao duelo entre Norman Nato e Oliver Rowland. Da Costa causou mais uma amarela, e na relargada, muita gente se embolando. A 5 minutos do fim, um drama insano. Oliver Rowland, Norman Nato e Mortara revezaram-se entre si pela liderança da prova e, consequentemente, tentando ali galgar um espaço maior a fim de sagrar-se campeão. Mas a vitória de Norman Nato, o segundo lugar de Oliver Rowland e o terceiro de Stoffel Van Dorn não foram nada perto da alegria sentida por Nick De Vries. O holandês sagrou-se campeão em 2021. Se tornou assim, além de ser o primeiro título da Holanda na Fórmula E, foi também foi o campeão mais jovem da história da categoria até o presente momento. Mais engraçado disso tudo, né? Vermos aí um holandês sendo campeão pela Mercedes. Lembrando que a Fórmula E agora dará um descanso e retornará apenas nos dias 28 e 29 de janeiro em Riyadh para a temporada 2021-2022. A Indy chegou à segunda etapa de 3 etapas consecutivas que estão acontecendo no mês de agosto. A primeira foi a Corrida Maluca de Nashville, e a segunda ocorreu aí nesse último final de semana, no dia 14 de agosto, no circuito misto de Indianápolis.
Vale lembrar que foi a segunda visita da categoria ao misto de Indianápolis nessa temporada. E tal qual aconteceu na primeira visita, tivemos aí algumas surpresas. Pato O'Ward fez a pole position. E Alex Palou vinha travando vários duelos contra O'Ward. Até, inacreditavelmente, abandonar. E assim, ter a sua liderança no campeonato bem ameaçada. Dixon cresceu de produção, mas, diferentemente do que aconteceu em Nashville, acabou aí apagando. Uma surpresa, a exemplo do que aconteceu naquela primeira etapa no misto de Indianápolis, foi o Romain Grosjean, que cresceu de produção, costurou o pelotão e chegou a brigar pela liderança aí. Quem imprimiu também um bom ritmo foi o Alexander Rossi, que também chegou a brigar pela vitória em alguns momentos, mas um vacilo na troca de pneus inviabilizou a estratégia. Melhor para Colton Herta, que tinha tudo aí para sagrar-se ganhador. Tinha, porque não esperava que brilhasse a estrela de Will Power, que vem pintando aí como vilão e tem seu lugar na Penske, um tanto quanto questionado, mostrar aí que apesar dos pesares, apesar das críticas e podem falar o que for dele, é ainda um grande piloto e tem muito talento e não por acaso tem tudo aí para brigar nessa temporada. Liderou aí as voltas finais, muito por conta graças ao abandono do Alex Palou, e sagrou-se ganhador, tendo Colton Herta em segundo e Romain Grosjean em terceiro. Vale lembrar que Elinho Castro Neves também participou da prova, mas finalizou aí num modesto 21º lugar. A próxima etapa ocorrerá no dia 21 de agosto, próximo sábado, no oval de Gateway. A Copa Truck matou a saudade de muitos gearheads brasileiros, inclusive esse que vos fala. Eu estava com saudade de ver a categoria pisando no tradicionalíssimo e, por que não dizer, perigosíssimo circuito de Tarumã. E hoje, dia 15 de agosto de 2021, tivemos esse momento histórico para a categoria. Histórico para a categoria e inesquecível para alguns pilotos, principalmente André Marques. Na corrida 1, o piloto da Mercedes fez a pole position. E os ânimos estavam bem exaltados antes mesmo da largada, visto a rivalidade entre Wellington Cirino e Felipe Jafone, que tem feito essa temporada 2021 ferver. Na largada, Marques teve de segurar a pressão de Jafone, mas Cirino, companheiro de equipe de André Marques, pôs pressão nos demais, assim como sofreu a pressão de Beto Monteiro. Foi uma prova sólida e constante. Monteiro se deu mal ao passar na grama e com isso perdeu rendimento. Wellington Cirino, por outro lado, costurou Jafone e assim pegou a ponta. Jafone, por sua vez, teve de segurar Paulo Salustiano, que foi beneficiado aí pelos problemas de Beto Monteiro. E logo, o duelo foi entre Salustiano e Jafone. Salu ultrapassou Jafone de maneira cinematográfica. Mas, enquanto a disputa comia pelo terceiro lugar, André Marques deitou e rolou na liderança e sagrou-se ganhador, tendo Wellington Cirino em segundo e Salustiano em terceiro. A corrida 2 foi especial principalmente para um piloto da casa, estou falando de Regis Boécio. O gaúcho herdou aí o primeiro lugar em razão da inversão do grid e largou na ponta em sua primeira aparição nessa temporada 2021. Na corrida 2, a exemplo da primeira, Salustiano cresceu de produção e o pau comeu no pelotão de trás. Mas Regis Boécio, que vale lembrar tem um equipamento aí relativamente inferior aos demais pilotos, fez uma corrida de sangue frio de veterano, como o gaúcho é. Vale ressaltar a sua larga experiência no
automobilismo gaúcho e também, por que não ressaltar também no automobilismo de caminhões. Por alguns momentos, travou duelos contra Jaidson Zini, mas conseguiu aí manter uma liderança sólida. O outro destaque dessa prova foi Fabinho Fogaça, que, a exemplo de Boécio, também tem um equipamento que deixa a desejar em muitos aspectos, mas que estava em terceiro lugar, largou em terceiro e até a 1 minuto do fim estava em terceiro até ser ultrapassado por Paulo Salustiano. O Fábio Fogaça finalizou em quarto lugar, que foi uma verdadeira aí vitória para o filho do monstro Djalma Fogaça. A vitória aí foi conquistada pelo Regis Boécio, tendo em segundo Jaidson Zini e terceiro Paulo Salustiano. Foi a primeira vitória gaúcha na Truck, contando o tempo como Fórmula Truck, em pelo menos aí mais de 10 anos. A Porsche Cup enfim começou aí o seu campeonato de endurance. E não teve palco melhor para acontecer, senão o Templo de Interlagos. A etapa, a primeira, como eu falei há pouco, desse campeonato de endurance, foi recheada de estrelas. Estou falando de nomes como Nelsinho Piquet, Rubinho Barrichello, Tony Kanaan, Pietro Fittipaldi, dentre muitas outras estrelas aí do nosso automobilismo brasileiro que marcaram presença nessa etapa de Interlagos. E tal qual foi o calibre dos convidados, podemos dizer aí que foi o nível da prova. A corrida, que teve como pole position Rafael Suzuki e o Lucas Salles, foi disputadíssima do início ao fim. Vale lembrar aí que, muito por conta da inexperiência, alguns convidados aí tiveram vários problemas durante a prova. Vale ressaltar também, né, que quem já estava mais acostumado ao carro, sem dúvidas também, os pilotos da própria Porsche Cup tiveram mais a manha da coisa e consequentemente acabaram fazendo aí bonito. Foi uma prova aí repleta de disputas, de trocas de posição, muita gente se tocando e alguns favoritos aí caindo, como foi o caso do Miguel Paludo, que tinha tudo para fazer uma excelente prova, mas infelizmente acabou abandonando. Mas se tem gente aí que pode falar que estava com a sorte, foi, sem sombra de dúvidas, a dupla Lucas Salles e Rafael Suzuki. Vai lembrar que o Rafael Suzuki estava aí se recuperando do último final de semana na Stock Car, no qual ele acabou sendo desclassificado aí por conta de questões envolvendo combustível numa inspeção pós-prova. Então, de ressaca aí, participou da etapa da Porsche Cup e, como se não bastasse ter feito a pole position, levou aí, podemos dizer, né, de ponta a ponta, apesar aí dos percalços que a dupla enfrentou. Então, o ganhador aí dessa primeira etapa de endurance foi o Rafael Suzuki e o Lucas Salles, tendo em segundo Nelson Monteiro e Alan Hellmeister, em terceiro Norberto Gressi e Lineu Pires, que foram, vale lembrar, os ganhadores não só da geral, mas também da categoria GT3. Na carreira, a sorte foi para Guilherme Salas e Fran Lara. Em segundo, Enzo Elias e Jeff Giassi. Em terceiro, Werner Neugebauer e Fábio Carboni. Lembrando, a próxima etapa da Porsche Cup deverá acontecer no dia 11 de setembro e será em Curitiba, mas será etapa sprint. Quanto à Endurance, levará um pouco mais de tempo, será aí no dia 16 de outubro em Goiânia. A GT Sprint Race teve aí mais uma etapa em 2021, desta vez com 3 corridas e não duas, como estávamos acostumados a ver. A primeira corrida aconteceu no sábado. Debaixo de um sol e uma temperatura bem agradável, os poucos presentes que estiveram em Tarumã. Aliás, vale destacar que essa foi a primeira vez que a GT Sprint Race pisou num dos mais tradicionais circuitos do Brasil e, por que não dizer, mais tradicional autódromo gaúcho. Os que estavam lá
foram privilegiados com uma prova emocionante. Tão emocionante quanto o talento de Pedro Aiza, que guiou como um grande veterano, pilotou magistralmente e sagrou-se ganhador, tendo Lourenço Beirão em segundo e Pedro Costa em terceiro. O Pedro Aiza, vale lembrar, foi o ganhador da categoria Pro-Am, enquanto o Lourenço Beirão da categoria Pro. Na AM deu o Giovanni Girotto, que na minha opinião foi o nome desse final de semana. E eu vou explicar o porquê logo mais. Na corrida 2, se na corrida 1 tivemos aí sol, na corrida 2, ou corrida no domingo de manhã, tivemos aí uma grande neblina, um grande frio e uma prova em que os convidados aí, os pilotos que compõem as duplas, tiveram aí uma grande sorte, com destaque aí para o Thiago Camilo, que travou duelos contra ninguém menos que César Ramos. Isso mesmo, o companheiro de equipe do Thiago Camilo na Stock Car também esteve presente nesse final de semana em Tarumã. Piloto gaúcho que não fez feio. Foi a primeira participação dele na GT Sprint Race e o piloto da equipe do Andrés Mateis mandou aí super bem. Brigou pela vitória contra o Thiago Camilo, mas a sorte mesmo estava do lado de Camilo, que sagrou-se ganhador, tendo César Ramos em segundo e Pedro Aiza em terceiro. O Thiago Camilo foi o ganhador da Pro, enquanto que o Pedro Aiza foi o ganhador da Pro-Am. E na AM, adivinhem, Giovanni Girotto. Se o Giovanni Girotto ganhou a corrida 1 e 2, dava para apostar que ele teria aí uma certa dificuldade na corrida 3, certo? Errado! Na corrida 3, realizada na parte da tarde do domingo, o Giovanni Girotto deitou e rolou na categoria AM. Não teve para ninguém. Pilotou muito solidamente, uma pilotagem bem tranquila e consistente e sagrou-se ganhador da categoria. Mas, tão fantástica quanto esse hat-trick feito por ele, foi a vitória de César Ramos na geral e também na categoria Pro. O gaúcho havia feito aí uma corrida muito boa na parte da manhã e isso inspirou para a tarde. E não por acaso, não fez feio e em sua segunda participação, segunda corrida, né, melhor dizendo, né, já que a primeira participação dele foi nessa etapa de Tarumã, em sua segunda corrida na categoria sagrou-se ganhador, tendo Sérgio Ramalho em segundo e Pedro Aiza em terceiro. Pedro Aiza foi o ganhador da categoria Pro-Am. E tal como o Giovanni Girotto, podemos dizer que também foi o nome do final de semana, já que ele varreu aí, fez um hat-trick nas 3 corridas. Enquanto isso, César Ramos foi ganhador da Pro. Quanto ao Thiago Camilo, foi do céu ao inferno aí em 2 corridas, né? Foi o ganhador da corrida 2 e na 3 acabou abandonando nas voltas finais por um fumacê provocado em seu carro. A próxima etapa será no dia 15 de setembro em Curitiba e será uma prova pra lá de interessante, visto que vão utilizar o traçado reverso do Autódromo de Pinhais. Vão correr num layout, vão correr no mesmo layout, né? Porém no sentido reverso, no sentido anti-horário. E por hoje é só, galera. O Análise High Speed vai ficando por aqui. Mas não se esqueçam, se inscrevam aqui no portal High Speed, curtam, compartilhem, comentem e ativem o sininho sempre para receber nossas notificações e assim ficar bem atualizado. Clique aqui também em Seja Membro para se associar ao nosso canal e nos ajudar a crescer. Eu vou ficando por aqui, mas semana que vem estarei de volta para mais análises minuciosas de provas desse mundo maravilhoso chamado automobilismo. Tchau e até a próxima!